Olá, eu sou a professora Áquila e esse canal é o Dicas da Pro. Iremos continuar trabalhando com Excel. Hoje iremos trabalhar com as funções chamada máximo, mínimo e média, tá bom? Fora a soma, né, que nós já utilizamos, tudo bem? Então vamos fazer a análise primeiro da nossa planilha. Então essa planilha aqui, ela é referente à Empresa Nacional S.A., onde nós temos o código. Esse código é um código do produto, 1, 2, 3, como está aqui. Nós temos também o nome do produto, porca, parafuso, arruela, prego, alicate, martelo. E nós temos aqui o valor que foi vendido, por exemplo, de cada produto, de cada mês, do primeiro trimestre, no caso, janeiro, fevereiro e março. E nós também temos o segundo trimestre, abril, maio e junho. E qual é o objetivo? O objetivo é a gente saber qual é o total de cada produto do trimestre, tanto do primeiro quanto do segundo, saber qual foi o produto que mais foi vendido, né, no caso o valor, qual que é o maior valor entre 4.500, 5.040 e 5.696. É o último, então tem que aparecer esse maior valor aqui. E o mínimo, qual foi o menor valor entre esses três? O menor valor é esse daqui, então o mínimo vai ter que aparecer aqui. E a média? A média é a soma desses três valores dividido por 3. Então tem que aparecer esse valor aqui na célula da média. Para isso, a gente utiliza essas funções, né? Que é soma, no caso, para verificar o total do trimestre, o máximo para calcular qual que é o maior valor entre janeiro, fevereiro e março, o mínimo calcula o menor valor entre os meses de janeiro, fevereiro e março, e a média, que é a função média mesmo, que vai calcular a média entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Isso vai ser a mesma coisa para o segundo trimestre, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que vai funcionar. Então, o total desse trimestre, vou dar um zoom para melhorar aqui nossa visualização. Então vamos lá, o total do nosso trimestre será igual soma do quê? De janeiro, certo? Até março. Fechou parênteses. Tá lá a célula certinho, tá a função certa. Ok, enter. E aí eu tenho o total. De novo, vamos fazer da próxima. Igual, soma, abre parênteses, do primeiro, que é janeiro, até o último, que é março. Fechou parênteses, enter. Somou. Agora eu vou fazer para os de baixo. Selecionei, cliquei, arrastou e vai fazer o cálculo para até o produto martelo. Agora, máximo. O que a gente vai fazer com o máximo? O máximo é o quê? O máximo é o maior valor. Qual que é o maior valor entre janeiro, fevereiro e março? Então, vai ter que aparecer aqui. Qual é o nome da função? Igual, máximo, tem acento. Cliquei, apareceu parênteses, e aí eu vou selecionar do primeiro ao último, que é março. Fechou parênteses. Enter. E aí ele vai dar o maior valor. Outra vez, igual, máximo, abriu parênteses e eu vou selecionar. Agora eu vou selecionar de uma forma diferente. Eu quero selecionar janeiro, fevereiro e março. Janeiro, ponto e vírgula. Fevereiro, ponto e vírgula. E março. Por que eu estou utilizando ponto e vírgula? Porque vamos supor que se tivesse um espaço, né, ou outras células que eu não queira fazer o cálculo no meio, né, entre essa faixa, então eu utilizo ponto e vírgula, não tem problema nenhum. Agora, quando é uma sequência, por exemplo, C1, C2, C3, ou A1, B2 e A1, B1 e C1, por exemplo, é uma sequência que não tem interrupção, eu utilizo os dois pontos. Aqui, o melhor seria 2 pontos, não tem por que eu colocar ponto e vírgula, mas só para vocês saberem que funciona também. Então, eu vou colocar mais uma vez, igual, máximo, abriu parênteses, selecionou o primeiro,
2 pontos, selecionou o último, fechou parênteses, Enter, deu o resultado. Vou selecionar, vou clicar e arrastar até o de baixo. Mínimo, o que o mínimo faz? Ele vai encontrar o menor valor. Qual é o menor valor entre janeiro, fevereiro e março? Igual mínimo é a função. E aí, abriu parênteses, vou selecionar do primeiro, 2 pontos, até o último, fechou parênteses, Enter, e vai trazer o menor valor. O menor valor é 4.500 mesmo, né? 4.500 é menor do que 5.040? Sim. 4.500 é menor do que 5.696? Sim. Então tá certo. E a gente vai calcular para os outros. Igual mínimo. Mínimo tem acento. Tem que colocar o acento porque está em português. Mínimo, primeiro, 2 pontos, que é até. O último, fechou parênteses, Enter, foi. Qual que é o menor valor desses 3 aqui? Tá certo, 6.250. E agora a gente vai colocar a média, né? Antes da média, o que a gente tem que fazer mesmo? Tem que colocar para o restante dos outros produtos, para a arruela, para o prego, para o alicate, para o martelo. Seleciona, clicou com o mouse, arrastou e a gente fez aí o cálculo para os outros produtos. E a média? Como que a gente vai fazer a média? Igual média, abriu parênteses, a mesma coisa, primeiro valor até o último valor. Fechou, deu Enter. Novamente, igual média, tem acento, porque é em português, mesmo sendo uma forma, uma função, né? Do primeiro até o último, fechou parênteses, Enter, foi lá, deu a média aí. Quero calcular o restante, selecionou, clicou, arrastou até embaixo e ele traz a média de todos os valores. Tudo bem? E os totais? A gente poderia aqui fazer a soma, né, de tudo. Vamos colocar a soma, então. Vou somar esse, só para treinar, ficar bem fixado aí a soma. Do último até o primeiro, é isso? Do primeiro ao último. Fechou parênteses, Enter, foi. Vou agora somar todos os outros. Selecionei, cliquei, arrastei. E aí a gente tem o cálculo da somatória de todas as colunas. E aí nós vamos fazer a mesma coisa para o segundo trimestre. Vamos lá fazer do segundo trimestre, então. Igual, soma, abriu parênteses, do primeiro até o último, fechou parênteses, ok. Vou fazer o máximo agora, descobrir qual foi o maior valor. Então, sinal de igualdade. Vou colocar a função máximo do primeiro ao último, fechou com parênteses, Enter. Agora eu vou fazer um mínimo, igual mínimo. Mínimo é o menor valor entre abril, maio e junho. Vou selecionar do primeiro ao último, fechou parênteses, Enter. E a média, igual média, abriu parênteses, de abril até junho, fechou parênteses, Enter. Agora eu tenho que calcular, além da porca, todos os outros produtos. Seleciono todos, cliquei, segurei com o mouse, arrastei para baixo e a gente já tem aí o cálculo certinho, um para cada um. Nessa coluna é a soma, nessa coluna é o máximo, nessa coluna é o mínimo e nessa coluna aqui é a média. Então, se você clicar e arrastar certinho, ele também faz esse cálculo para todas as demais células abaixo também, igual a primeira que você selecionou. E o total? O que seria o total? Novamente, soma, vamos somar. Soma, abriu parênteses, do primeiro ao último, fechou parênteses, Enter. Vamos selecionar isso para todos. Foi? Foi, ok, deu certinho. Agora a gente tem os totais aqui do semestre, né? Qual que é o total do semestre? O total do semestre, a gente pode fazer o seguinte. Vamos somar o total do primeiro trimestre, que
que é esse daqui, essa linha, com o total do segundo trimestre, essa linha. Então, a gente vai fazer a soma, né, também, para verificar o quanto que vai dar aí, ó. Ele está perguntando aqui, ó, totais, soma das colunas de cada mês, né, da primeira e da segunda tabela. Vamos fazer aí as somas, né? Vamos somar, então. Esse daqui é tudo soma, são os totais. Soma, certo? Abriu parênteses. Eu vou somar esse ponto e vírgula com esse. Por que a gente está usando ponto e vírgula e não dois pontos? Se fosse dois pontos, ele iria selecionar tudo. Vou mostrar para vocês, ó. 2 pontos. Selecionou tudo. Quando a gente coloca o ponto e vírgula, tem essa diferença. Ele só vai somar o que está selecionado, o que está digitado. Fechou parênteses, Enter, fez a soma. Agora vamos somar os demais. Puxou, arrastou, fez a soma de todos. Aqui é a soma dessa coluna, aqui é a soma da coluna H e assim por diante. Então, nós fizemos aí a aplicação das funções chamadas soma, máximo, mínimo e média para calcular aí a planilha referente à Empresa Nacional S.A.